A porta da sala se fechou com um baque surdo atrás de mim e o terapeuta sorriu de forma que me gelou o sangue nas veias. Naquele instante eu, João, um rapaz de 25 anos nascido e criado em Lisboa, soube que a minha vida acabara de ser empurrada para um abismo do qual talvez nunca mais conseguisse sair. O meu pai estava ao lado da mãe com os braços cruzados e o rosto vermelho de raiva contida enquanto o Dr. Almeida, um homem de meia idade com óculos redondos e voz suave como mel envenenado, me indicava a cadeira de couro gasto no centro da sala. Sente-se, João, disse ele, vamos conversar sobre o que realmente o aflige. Eu não conseguia mover as pernas. Os meus pais tinham-me arrastado até ali depois de encontrarem as mensagens no meu telemóvel, as fotos guardadas no álbum oculto, as conversas com o rapaz que eu conhecera no MAP meses antes. É para o teu bem, filho, murmurara a minha mãe com lágrimas nos olhos, não queremos que vás para o inferno. O meu pai apenas grunhira, os homens não amam outros homens, ponto final. A sessão começou com perguntas que pareciam inocentes mas que logo se transformaram em martelos. O Dr. Almeida falava de desordem, de escolhas erradas, de influências do diabo moderno. Ele mostrava-me diagramas gráficos de cura, depoimentos de homens que supostamente tinham voltado ao normal. Eu ouvia tudo em silêncio, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Lá fora o sol de maio batia nas janelas da casa antiga no bairro de Alfama, onde eu crescera entre azulejos e cheiro a bacalhau. Ali dentro o ar era pesado de incenso e julgamentos. Quando o terapeuta me pediu para descrever a minha primeira tentação, eu senti o vômito subir à garganta. Não era tentação, era amor, era o primeiro beijo roubado aos 17 anos atrás da igreja de São Vicente, era o rapaz que me fizera sentir vivo pela primeira vez. Mas eu não disse nada. Apenas assenti com a cabeça e deixei as lágrimas caírem em silêncio. Os dias seguintes foram um pesadelo repetido. Manhãs inteiras trancado naquela sala, sessões de 2 horas onde me obrigavam a ver vídeos de homens arrependidos, a rezar em voz alta frases que me queimavam a alma. O meu pai esperava-me à porta todas as noites para me lembrar que se eu não melhorasse, ele me cortaria o dinheiro da universidade e me poria na rua. A minha mãe cozinhava as minhas comidas favoritas como se comida pudesse apagar o que eu era. Eu fingia comer, fingia sorrir, fingia que estava a progredir. Mas à noite no quarto escuro eu escrevia no diário escondido debaixo do colchão palavras que ninguém nunca leria: eu não estou doente. Eu só amo quem amo. O peso da mentira crescia dentro de mim como um tumor. Cada sessão me fazia sentir mais pequeno, mais sujo, mais errado. Na 6ª sessão algo quebrou. O Dr. Almeida trouxe um crucifixo e pediu-me para o segurar enquanto repetia: eu renuncio ao pecado da sodomia. As minhas mãos tremiam, metal frio queimava-me a pele. Eu olhei para ele e pela primeira vez falei com voz firme. Não posso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O meu pai irrompeu na sala gritando que eu era uma vergonha para a família. A minha mãe chorava no corredor. Eu levantei-me da cadeira, peguei na minha mochila que estava escondida atrás da porta e saí sem olhar para trás. A rua de Alfama cheirava a sardinha assada e a liberdade incerta. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia ficar mais um minuto naquela casa. O comboio para o Porto partia em 2 horas. Com o pouco dinheiro que tinha no bolso e o coração em pedaços, comprei o bilhete mais barato e sentei-me no vagão vazio vendo Lisboa desaparecer atrás de mim. O que eu não imaginava era que aquela fuga seria apenas o começo de algo que mudaria tudo o que eu pensava sobre mim, sobre o amor e sobre a vida. O comboio chegou ao Porto de madrugada e a estação de São Bento estava quase deserta. Eu desci com a mochila pesada nas costas e o frio de junho a entrar-me pelos ossos. Não conhecia ninguém na cidade, só tinha o nome de um hostel barato que encontrara na internet e o endereço rabiscado num papel amarrotado. Caminhei pelas ruas empedradas do centro histórico, o coração ainda acelerado da discussão com o meu pai que me ligara 10 vezes seguidas até eu desligar o telemóvel. Volta para casa, seu ingrato, gritara ele na última chamada, ou nunca mais serás meu filho. As palavras doíam mais que qualquer terapia. O hostel ficava numa rua estreita perto da Ribeira. O dono, um homem idoso chamado Sr. Manuel, recebeu-me com um sorriso cansado e não fez perguntas quando viu os meus olhos inchados. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o Rio Douro. Eu deitei-me vestido e chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte acordei com o som dos barcos turísticos e o cheiro a café fresco. O Sr. Manuel deixou um pão com manteiga à porta do quarto. Come, rapaz, disse ele, a vida continua mesmo quando parece que acabou. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Comecei a procurar trabalho. O meu curso de design gráfico estava interrompido, mas eu tinha um portfólio no portátil. Enviei currículos para cafés, para lojas de souvenirs, para agências pequenas. À tarde caminhava pela cidade tentando não pensar na terapia, no meu pai e na mãe que não me ligaram uma única vez. O Porto era diferente de Lisboa, mais cinzento, mais chuvoso, mas também mais livre. Ninguém me conhecia, ninguém me julgava. Num bar perto da Torre dos Clérigos conheci Miguel, um rapaz de 28 anos com cabelo cacheado e sorriso fácil que trabalhava como barista. Ele serviu-me um café e perguntou se eu era novo na cidade. Conversámos sobre trivialidades, sobre o tempo, sobre futebol.
Quando ele me perguntou o meu nome, eu hesitei, mas disse a verdade. Miguel tornou-se o meu primeiro amigo verdadeiro no Porto. Ele nunca perguntou porque eu tinha chegado com uma mochila velha e olhos assustados. Apenas me convidou para jantar em casa dele num apartamento pequeno em Gaia, onde cozinhava massa com tomate e falava de livros e filmes. Uma noite, enquanto bebíamos vinho barato no terraço, ele contou-me que também tinha saído de casa aos 22 anos depois de o pai o ter apanhado a beijar um rapaz no quintal. A família demora a entender, disse ele, mas a gente aprende a construir a nossa própria. Eu não contei tudo ainda, mas senti que podia. Os dias transformaram-se em semanas. Consegui um emprego num café perto da livraria Lelo, atendendo turistas e desenhando menus nas horas vagas. O dinheiro mal dava para o hostel, mas era meu. Todas as noites antes de dormir eu olhava para o rio e pensava no que tinha deixado para trás. O Dr. Almeida enviara-me uma mensagem dizendo que a porta da cura estava sempre aberta. Eu apaguei-a. O meu pai ligava de vez em quando, mas eu não atendia. A minha mãe mandou uma carta pelo correio com uma foto minha de criança e uma frase curta: "Volta para casa, João." Eu chorei, mas não respondi. A ferida ainda estava aberta, mas começava a cicatrizar devagar. O que eu não sabia era que o destino estava a preparar-me uma surpresa que ia virar o meu mundo de cabeça para baixo. O verão chegou quente e úmido ao Porto. Eu já tinha mudado para um quarto alugado em casa de uma senhora idosa em Sedufeita que me cobrava pouco e me tratava como neto. Miguel continuava a aparecer no café depois do turno dele para me ajudar a fechar. Uma tarde ele trouxe um amigo chamado Lucas, um fotógrafo de 26 anos que acabara de voltar de uma viagem pela Espanha. Lucas tinha olhos castanhos profundos, cabelo escuro ondulado e um riso que iluminava o espaço inteiro. Quando nos apresentaram, senti algo que não sentia há meses, uma faísca, uma curiosidade que me assustou. Conversámos durante horas naquela tarde. Lucas contou-me das suas fotos das luzes de Barcelona, da liberdade que sentira longe de Portugal. Eu falei pouco sobre mim, mas ele não insistiu. Apenas me olhou de forma que me fez sentir visto pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte ele apareceu no café com a máquina fotográfica e pediu para me fotografar enquanto eu trabalhava. "Você tem uma luz especial, João", disse ele, "o tipo de luz que a câmara ama." Eu corei, mas deixei. As fotos saíram lindas, eu com o avental sujo de farinha, o sol entrando pela janela antiga. Miguel notou a química imediatamente. "Vai com calma", sussurrou-me uma noite enquanto bebíamos cerveja no Jardim das Virtudes, "mas não tenhas medo." Eu tinha medo. Medo de me magoar, medo de voltar a esconder-me, medo de que o amor fosse outra prisão. Mas Lucas era paciente. Ele convidava-me para passeios ao longo do rio, para exposições na Serralves, para jantares simples em casa dele onde cozinhava peixe fresco e punha música baixa. Falávamos de tudo e de nada, de sonhos, de medos, de famílias que não compreendiam. Uma noite no terraço dele com vista para a ponte ele pegou-me na mão e disse baixinho: "Não precisas de me contar tudo agora, mas quando estiveres pronto eu estou aqui." Aquela frase abriu uma porta dentro de mim. Comecei a contar-lhe pedaços da história, a terapia, as discussões, a fuga. Lucas ouvia sem julgar, apenas segurava a minha mão mais forte. Pela primeira vez em anos eu senti que não estava sozinho. O trabalho no café continuava, o dinheiro entrava aos poucos, mas eu estava a construir algo meu. Lucas apresentou-me aos amigos dele, um grupo diverso de artistas e profissionais que viviam as suas vidas sem pedir licença a ninguém. Pela primeira vez participei de um jantar onde casais do mesmo sexo se beijavam abertamente e ninguém piscava o olho. Eu ri-me, chorei e dancei até de madrugada. Mas nem tudo era fácil. Uma carta do meu pai chegou pelo correio ameaçando processar-me por abandono se eu não voltasse. A minha mãe ligou chorando, dizendo que o Dr. Almeida ainda esperava por mim. Eu desliguei o telefone com as mãos a tremer. Lucas encontrou-me sentado no chão do meu quarto e abraçou-me sem dizer nada. Naquela noite dormimos abraçados pela primeira vez, apenas abraçados, sem pressa, sem exigências. O calor do corpo dele contra o meu era a cura que nenhuma terapia podia dar. O outono pintou o Porto de tons dourados e avermelhados. Lucas e eu já não nos separávamos. Ele mudara-se para o meu quarto pequeno em Sedufeita e as noites eram feitas de conversas longas, risos e beijos que curavam feridas antigas. O meu emprego no café evoluíra, eu agora desenhava os cartazes e as redes sociais da loja, o que me dava um salário melhor. Lucas vendia as suas fotos para revistas e agências e sonhava abrir uma pequena galeria. Falávamos de futuro, de viajar juntos, de talvez um dia adotar uma criança. Tudo parecia possível. Mas o passado não desistia facilmente. O meu pai apareceu no Porto sem avisar. Chegou ao café num sábado à tarde com o rosto marcado pela viagem e pela raiva. "Vim buscar-te", disse ele sem cumprimentar, "a tua mãe está doente por tua causa." Eu senti o chão faltar. Lucas estava ao meu lado e segurou-me o braço com firmeza. "Pai, eu não vou voltar", respondi com a voz mais calma que consegui. A discussão foi feia ali mesmo, entre mesas de turistas. O meu pai chamou-me de tudo, de traidor, de doente, de vergonha da família.
Lucas interveio com respeito mas firmeza pedindo ao meu pai para sair. Ele saiu mas não sem antes me dizer que eu estava morto para ele. Aquela noite foi a mais difícil. Eu chorei nos braços de Lucas como uma criança. Ele não tentou consolar-me com palavras vazias, apenas ficou ali presente. No dia seguinte fomos juntos à casa da minha tia em Matosinhos, uma mulher que sempre soubera da minha orientação e nunca julgara. Ela abraçou-me e disse: "O teu pai vai aprender ou vai perder-te para sempre." Aquelas palavras ficaram comigo. Lucas e eu decidimos viajar um fim de semana para a Serra da Estrela para respirar ar puro. Lá no meio das montanhas, caminhando de mãos dadas, eu senti pela primeira vez uma paz verdadeira. Conversámos sobre casar um dia, sobre construir uma vida onde o amor não precisasse de ser escondido. Ele fotografou-me contra o céu azul e as folhas vermelhas e disse: "Esta é a tua verdadeira cura, João, a liberdade de seres quem és." Quando voltámos ao Porto, encontrei uma mensagem da minha mãe pedindo para falar. Eu respondi pela primeira vez em meses. Marcámos um encontro neutro num café em Lisboa para o mês seguinte. Enquanto isso, o nosso relacionamento aprofundava-se. Lucas ensinava-me a fotografar, eu ensinava-lhe a desenhar. Cozinhávamos juntos, víamos séries abraçados no sofá. O sexo, quando acontecia, era terno, respeitoso, cheio de consentimento e riso. Não era sobre corpo, era sobre almas que se encontravam. Pela primeira vez eu sentia que o meu corpo não era pecado mas templo. Mas uma sombra ainda pairava. Um antigo colega de Lisboa que soubera da minha fuga começou a espalhar rumores online chamando-me de louco que rejeitou a cura. Lucas encontrou as mensagens e quis confrontá-lo. Eu pedi calma. "Deixa-o falar", disse eu, "a minha verdade é mais forte que as mentiras dele." O inverno trouxe chuva constante e com ela a prova mais dura. A minha mãe veio ao Porto sozinha. Encontrámo-nos num café perto da estação. Ela estava mais magra, mais velha. Chorou ao ver-me e pediu perdão por ter deixado o meu pai levar-me à terapia. "Eu tinha medo", confessou ela, "medo de te perder para sempre." Eu contei-lhe tudo: a dor, as sessões, a fuga, o amor que encontrara. Ela ouviu em silêncio, depois pegou-me na mão. "Se esse Lucas te faz feliz, então eu aceito." Não foi fácil, mas foi um começo. O meu pai continuava irredutível, mas a minha mãe prometeu tentar falar com ele. Lucas e eu decidimos organizar uma pequena exposição das fotos dele com os meus desenhos no espaço de um amigo. A noite de abertura foi mágica, amigos novos, família que começava a aceitar, luzes suaves, vinho e risos. Mas no meio da festa recebi uma chamada do hospital. O meu pai tivera um infarte. Corri para Lisboa com Lucas ao meu lado. No hospital o meu pai estava pálido, ligado a máquinas. Quando me viu tentou falar, mas a voz falhou. Eu segurei a mão dele e disse: "Eu perdoo-te, pai, mas não vou mudar quem sou." Ele chorou pela primeira vez na vida. A minha mãe abraçou-nos aos dois. Voltámos ao Porto com o coração mais leve. A recuperação do meu pai foi lenta, mas ele começou a fazer perguntas tímidas sobre a minha vida. Não era aceitação total, mas era um passo. Lucas e eu continuámos a construir o nosso ninho. Comprámos um sofá novo, plantámos ervas no parapeito da janela e falámos de futuro. Uma noite de janeiro, enquanto a chuva batia na janela, Lucas ajoelhou-se e pediu-me em casamento com um anel simples de prata. Eu disse sim entre lágrimas de alegria. Mas a vida nunca é linear. Uma semana depois, Lucas recebeu uma oferta de trabalho em Barcelona que mudaria tudo. Ele hesitou, mas eu insisti para aceitar. "Vamos juntos", disse eu, "o Porto será sempre a nossa casa, mas o mundo é maior." Decidimos mudar-nos no verão. A despedida dos amigos foi emotiva, mas cheia de promessas. A primavera voltou ao Porto com flores nas árvores e esperança no ar. Lucas e eu arrumámos as malas com cuidado, guardando memórias em caixas. A exposição final antes da partida foi um sucesso. As fotos dele e os meus desenhos contavam a nossa história sem palavras. O meu pai veio de Lisboa pela primeira vez visitar-nos. Ele apertou a mão de Lucas e disse baixinho: "Cuida do meu filho." Foi o suficiente. A minha mãe abraçou-nos a ambos e prometeu visitar-nos em Barcelona. O comboio para a Espanha partiu numa manhã de sol. Eu olhei pela janela vendo o Rio Douro desaparecer e senti que estava a fechar um ciclo. O rapaz que fora forçado à terapia de conversão agora viajava livre ao lado do homem que amava. Em Barcelona alugámos um apartamento pequeno com vista para o mar. Lucas começou no novo emprego, eu encontrei trabalho numa agência de design. As noites eram longas e cheias de planos. Casámos-nos numa cerimónia simples na praia com amigos e família que conseguira vir. O meu pai não veio, mas mandou uma mensagem: "Seja feliz." Anos depois, quando olho para trás, vejo que a terapia que quase me destruiu foi na verdade o empurrão que me salvou. Ela mostrou-me o que eu não queria ser e abriu o caminho para o que eu realmente era. Lucas e eu ainda caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Barcelona e às vezes voltamos ao Porto para sentir o cheiro do rio. A vida não é perfeita, mas é nossa.
É verdade ou falso que só depois de perder tudo aquilo que nos prende é que encontramos quem realmente somos?